Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te mostrar algumas dicas de como estudar, faltando em torno de 3 a 4 meses para o Enem 2022. Então, se você vai fazer o Enem 2022, preste atenção nesse vídeo, que eu vou te passar algumas dicas de como estudar e o que estudar, né? Focar nos assuntos principais, primordiais, para ter um bom desempenho no Enem e, de certa forma, atingir aí uma média bacana para que você passe no curso que você deseja. Então, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhum outro conteúdo. E curte o vídeo também, que isso me ajuda bastante. Compartilha com os amigos. E é isso. Bora pro vídeo. No Enem, nós temos as 5 partes, né? Redação, matemática, a área de exatas, natureza e também humanas e linguagens. Temos 5 áreas do conhecimento na prova do Enem, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu vou dividir esse vídeo em 5 partes, né? Eu vou falar de cada uma em especial. E eu deixei matemática e redação para o final, porque são as mais importantes e eu quero que você fique comigo até o final para receber aí, para ver todas as dicas que eu vou te passar nesse vídeo e que com certeza vai te ajudar bastante. Então é isso, vamos lá. Humanas primeiro. Como estudar humanas e o que estudar em humanas, faltando aí em torno de 3 a 4 meses. Você tem que focar nos assuntos principais, ok? Não tem sentido nenhum você pegar assuntos que caem com pouca frequência no Enem. Então, o que eu recomendo? Que você pegue os assuntos principais dessa área de humanas, que foi o que eu selecionei aqui e vou te mostrar agora. Bom, em humanas, você tem que focar principalmente em questões de história do Brasil, né, escravidão, cidadania, Idade Média, Revolução Industrial, problemas ambientais, Guerra Fria e Guerra Mundial. A parte de história, que em humanas nós temos história, geografia, filosofia e sociologia, ok? Então é o seguinte, na parte de história nós temos 2 áreas, né? A parte de história do Brasil e história geral, né? Do mundo todo. Na parte de história do Brasil você tem que estudar tudo, não tem jeito, tem que pegar mesmo a história do Brasil, desde a época colonial até o início aí da República, tranquilo? Pega os pontos principais, dê uma lida, passa assim, sabe? Faça uma revisão mesmo de todo esse período da história do Brasil, porque é muito importante e cai sempre no Enem. Então você tem que focar nisso nesses últimos meses, faltando para o Enem 2022. E escravidão também, né, que já está inclusa aí na história do Brasil. Na parte de história geral, eu deixei, como você pode observar, a questão de Idade Média, porque é um assunto também muito recorrente e que cai sempre no Enem. Na questão de filosofia e sociologia, eu deixei em torno de cidadania, mas também é ideal que você veja aí questões de alguns filósofos, né, como Karl Marx, Durkheim, que sempre cai bastante. E na parte de geografia, eu deixei a questão de problemas ambientais. Na parte de história geral também eu não citei, mas tem também a Guerra Fria e a Guerra Mundial. Então é importante que você veja isso. Principalmente como o Brasil participou na Guerra Mundial. Então é um assunto também que você precisa dar uma olhada, dar uma maior atenção, porque cai sempre no Enem. Uma questão também, na história do Brasil, algo que cai sempre no Enem é a época da Era Vargas, né, de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Então veja, na época de 1940, por aí. Então veja esses assuntos, dê uma maior atenção, que isso cai bastante. E na parte de geografia, né, essa questão de problemas ambientais mesmo, Revolução Industrial, que é algo que cai sempre e que você precisa dar uma maior atenção. Então basicamente são esses os assuntos que você precisa dar uma olhada antes de fazer a prova de humanas do Enem 2022. Agora, como estudar? Bom, em humanas você tem que estudar da seguinte forma, pelo menos da forma que eu fiz, que deu certo para mim, foi fazer questões. Você precisa fazer questões. Você estuda a partir da resolução das questões. Você faz uma questão, se você não sabe, você estuda em cima daquela questão. Por que isso? Porque é um estudo ativo. Não tem sentido nenhum você perder muito tempo estudando tudo, até porque o tempo já é curto, só tem 3 a 4 meses para estudar. Estudando tudo, você vai querer abraçar o mundo e não vai conseguir. Então, o que eu recomendo? Estude pelas questões, porque aí você vai ver o que cai mais, que são esses assuntos que eu te passei, e aí, por meio dessas questões, você vai estar estudando. Você não sabe, por exemplo, uma questão que caiu de Guerra Mundial. Aí, a partir da questão de como o assunto Guerra Mundial caiu nessa questão, você vai estudar. É um estudo ativo. A partir do momento que você está resolvendo as questões, você também está estudando. Então, dessa forma, ajuda muito. A partir das resoluções das questões, principalmente aí das questões do Enem. Então pegue as provas antigas do Enem, desde 2009 até aí a anterior, né, do Enem 2021, porque isso também ajuda muito a você ter um bom rendimento e conseguir atingir uma boa média, uma boa pontuação, digamos assim, na parte de humanas. Uma outra coisa também muito importante é que eu estudava como se eu já estivesse fazendo aquela prova de humanas. Então, como assim? A partir dos simulados que eu fazia, eu já ia direto para o enunciado. Eu não ia, né, eu seguia como
como eu ia resolver as questões no dia da prova, eu já simulava isso em casa. Então, ao invés de ler primeiro a pergunta, eu já ia direto para o enunciado, né? Eu não li o texto, no caso. Não li o texto porque eu perdia muito tempo lendo o texto, depois eu ia para o enunciado, depois eu ia para o texto novamente. Então, o que eu fazia? Já ia direto para o enunciado, principalmente na parte de humanas, porque humanas muita leitura, cansa bastante, são 45 questões, então era isso que eu fazia. Primeiro eu ia para o enunciado, depois eu ia para o texto, já sabendo o que eu estava procurando. E preste atenção também nas fontes, naquelas letras pequenininhas que tem aquelas questões, nas imagens, porque sempre tem uma resposta ali, sempre tem algo que dá para você relacionar com as alternativas e ir anulando aquelas que estão erradas e sobrar aí a alternativa correta. Era algo que eu fazia também. Eu não ia direto para a alternativa correta, eu não ia procurando a alternativa correta. Eu já ia anulando as alternativas bizarras que eu tinha certeza que estava errada. Porque aí minha probabilidade, minha chance de acertar, de encontrar a alternativa correta, aumentava muito mais. Então era algo também que eu fazia e que eu estudava dessa forma, que dava um bom rendimento, que me ajudava bastante e que me ajudou, no caso, no Enem 2021. Então é um estudo ativo, estudar por questões. Eu também, na parte de história, o que eu fiz? Eu fui no canal de Débora Ladim, vocês devem conhecer ela aqui no YouTube. Ela tem também um quadro, se eu não me engano, é uma playlist com a história do Brasil mesmo, do início até o fim, a história do Brasil toda, até o fim, assim, na época de Dilma e Temer, né, de Lula, porque no Enem cai até esse período. E aí foi isso que eu fiz. Eu estudei toda essa playlist, eu peguei todos esses vídeos, fiz um resumo da história do Brasil e depois fiz as questões também. Então é algo que ajuda bastante. Então basicamente foi isso que eu fiz em Humanas, né? Em Humanas eu foquei nos assuntos principais que eu te passei aqui, estudei por questões e na parte de História do Brasil foi aí mesmo que eu tive que pegar os assuntos todos nessa playlist de Débora Ladim, que foi um conteúdo muito bacana, que me ajudou muito. Foi uma forma que eu fiz e me ajudou demais, porque às vezes eu tinha alguns buracos assim, de conhecimento que eu não tinha pego ainda. Eu tinha um conhecimento muito superficial da história do Brasil e com essa playlist me ajudou muito, porque ela detalhou bastante cada período, desde a época do ciclo do ouro, depois do café, da república, né, da ditadura também, ditadura militar. Isso me ajudou bastante. Então foi basicamente isso que eu fiz na parte de humanas. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês usem isso, que vocês apliquem essas dicas, que vocês vejam aí um método mais fácil, mais prático e que dê um bom rendimento para você e que você consiga mesmo estudar dessa forma. Na área de linguagens também era uma área que eu tinha muita dificuldade e que, graças a Deus, eu consegui melhorar muito, porque é leitura. Você tem que ler bastante para você se adaptar e você se acostumar também com esse estilo de prova, porque é muito cansativo, né? Humanas é bem semelhante com linguagens nessa questão de leitura mesmo, porque são textos muito grandes e é muito cansativo mesmo. Então, algo que eu fazia bastante também era a resolução de questões. Eu vou dizer isso em todas as áreas, não só em humanas, mas eu fazia isso em todas, principalmente em linguagens, porque em linguagens você basicamente tem que fazer questão, você tem que treinar essa sua capacidade, esse seu domínio de resolver questões, principalmente de interpretação de texto, né? Porque isso aí você só aprende mesmo resolvendo questões. Então foi isso que eu fiz e que me ajudou bastante. Assim, não é para você já pegar o primeiro dia e resolver 40 questões achando que você vai conseguir e aí você só acerta 5 e já fica frustrado, não quer resolver mais nenhuma. Não, vá aos poucos. Primeiro dia, primeira semana, resolva só 10 questões de linguagens, depois 20 questões, depois 30 questões. É assim, sucessivamente, né? É uma progressão, você vai aos poucos, que aí, de certa forma, você vai vendo aí aos poucos uma melhoria, digamos assim, uma melhoria no seu desempenho, no seu rendimento na parte de linguagens. Eu separei 3 tópicos, 3 assuntos em linguagens para você prestar atenção, que são interpretação de texto, como eu falei, né? A maioria das questões mesmo envolvem interpretação de texto, você precisa ter esse domínio. Questões também de figuras de linguagem, é algo que cai com frequência também, charges, né? Imagens em quadrinhos e tipos textuais, né? Essa questão de jornal, charge, é algo que cai bastante também, você precisa identificar e diferenciar isso nas alternativas, que é algo que cai bastante. Então, é isso. Em linguagem não tem segredo. É resolução de questões e focar nesses 3 assuntos, né? Interpretação de texto, figuras de linguagens e tipos textuais. Certo? E em natureza, como é que fazia? Bom, em natureza nós temos aí a parte de biologia, de química e de física. Então, o que eu fiz? Eu fui de acordo com o TRI, qual que ele considera aí a mais fácil, que é biologia, depois química e por último física. Então, o que eu sugiro para você? Já que você tem um tempo pequeno, um tempo curto para estudar, priorize a parte de biologia, porque biologia, teoricamente, é mais fácil e você
vai conseguir acertar mais questões. Então eu estudei mais biologia, depois eu fui mais para química e por último eu fui para física. Mas quais os assuntos você tem que dar maior atenção para esses 3 aí? Bom, então vamos lá. Em natureza eu separei aqui química ambiental, química orgânica e estequiometria para química. Em biologia eu deixei citologia, genética e a parte de doenças e vírus. E por último, em física eu deixei eletricidade, MRU e MRUV e ondulatória. Claro que tem outros assuntos também, mas como você tem um curto período de tempo para estudar para o Enem, eu deixei os assuntos que mais caem, né? Como vocês já sabem, os assuntos mais recorrentes que caem com mais frequência no Enem. Então são esses assuntos aí divididos em biologia, em química e em física. Falando mais um pouco sobre a parte de resolução das questões, né? Como eu falei, eu estudo a partir da resolução das questões, fazendo questões. É muito importante também que você estude, é bem parecido com humanas. Você estuda fazendo a questão e depois, se você não entendeu aquela questão, se você não sabe o assunto daquela questão, você anota em papel e vai para algum vídeo aula, né? Para algum assunto, alguma teoria para estudar, algum livro, né? Para entender aquele assunto. E é legal também que você faça flashcards. Foi algo que eu fiz bastante na parte de natureza. Porque com flashcards você acaba tendo um mini resumo, não é para você gastar tempo fazendo um resumo enorme. Você vai ter um flashcard, um papel pequenininho. Eu até tenho aqui, deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Eu até uso hoje em dia na faculdade também. Aqui. É um papel pequeno, tá vendo? Que você vai anotar de acordo com o assunto que vai cair. Por exemplo, genética. Aí você vai colocar os assuntos principais que mais caem com frequência. Não é para você colocar todo o assunto de genética nesse papel, até porque não vai dar. É para você colocar o que mais cai de genética no Enem, entendeu? É basicamente isso. E aí eu estudava dessa forma, eu fazia as questões e se eu não entendesse alguma questão, eu ia para a teoria, né, para algum livro ou para alguma videoaula e depois eu passava aqui com flashcards. E aí, vira e mexe, né, em uma semana ou em outra, eu pegava aquela revisão que eu tinha feito, que eu tinha colocado no papel, e dava uma lida, né, para ficar fresco na memória. Então foi isso que eu fiz na parte de natureza. Agora na parte de matemática. Vamos lá agora. Matemática e redação. Em matemática, o que eu fazia? Fazia muita questão, não tem como, não tem jeito. Você tem que fazer muitas questões mesmo em matemática, até mesmo para você se sentir mais confiante e se sentir capaz mesmo de conseguir resolver as questões, porque são 45 questões e não tem, então você tem que mesmo criar uma casca, digamos assim, na parte da resolução das questões, e foi exatamente o que eu fiz. Agora, em relação aos assuntos, você tem que focar, gente, você tem que focar nos assuntos que mais caem. Eu vou ficar repetindo isso toda hora aqui nesse vídeo. Na parte de matemática, é justamente a questão de matemática básica, que eu até anotei, né, porcentagem, razão e proporção, escala, regra de 3, né, grandezas proporcionais e cálculo simples, aquela questão de raciocínio lógico. Eu também coloquei aqui análise de gráficos e tabelas, e geometria plana e geometria espacial. São assuntos que caem com muita frequência em matemática, então você tem que focar nisso, porque assim, são 45 questões em matemática. Se esses são os assuntos que mais caem, a lógica é você seguir esse roteiro, seguir os assuntos que mais caem, porque aí na hora lá você já vai ter um bom domínio, porque foi justamente o que você estudou. Então, teoricamente, digamos assim, você vai ter a chance, a probabilidade de acertar mais questões, porque são os assuntos mais fáceis. E também tem isso, né? Eu já falei até com vocês em outro vídeo. Não tem sentido nenhum você acertar uma questão difícil, uma questão de logaritmo, uma questão de análise combinatória e errar uma questão de gráfico, de porcentagem. Entende? Vai dar a entender que você chutou aquela questão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser coerente. Estude matemática básica, os assuntos principais, mais fáceis, né? Multiplicação, divisão, números decimais, porque é algo que cai bastante e é algo que é fácil em comparação com esses outros assuntos. Então, você tem que ser coerente e você tem que focar nesses assuntos, principalmente faltando 3 a 4 meses para o Enem. Então, foi isso que eu fiz em matemática. Fiz muitas questões e foquei nesses tópicos aí. E em redação, o que eu fiz? Bom, eu, para falar a verdade, sempre gostei muito de modelo pronto de redação. Então, eu sempre estudei, sempre fiz minhas redações, né? Eu estudava, eu fazia 1 ou 2 redações por semana por meio de modelos prontos de redação. E eu usava os meus modelos prontos. Há um tempo atrás, eu usava os modelos prontos, principalmente de Felipe Araújo, que ele compartilhava vários, que ele ainda compartilha aí no YouTube, aqui no canal do YouTube. Mas aí, com certo tempo, eu comecei a produzir. Quando eu comecei a me sentir mais confiante, eu comecei a produzir os meus modelos prontos de redação. E foi algo que me ajudou bastante. No Enem 2020, eu tirei 960.
E, não, no Enem 2020 eu tirei 980 e no Enem 2021 eu tirei 960, com os meus modelos prontos de redação. E é o que eu sempre digo, né? O modelo pronto de redação, ele é um auxílio, ele é um suporte. Não quer dizer que só com o modelo pronto de redação você atingiu uma boa nota. Você precisa de outros requisitos. Quais são eles? Treino, prática, você treinar com vários temas de redação, usar os argumentos, né? A questão de causa e consequência, porque dessa forma você acaba conseguindo ter um bom rendimento na parte de redação. Então, o material, né, o modelo pronto de redação, é apenas um auxílio e é algo que te ajuda a ganhar tempo na hora da prova, principalmente para a galera que tem dificuldade com essa questão de articulação e organização das ideias, que não sabe passar as ideias da mente para o papel. E então, vou deixar uma dica aqui para vocês. Eu vendo material 50 modelos prontos de redação. O link está aqui embaixo na descrição. Caso você queira esse material, eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, porque, como eu falei, é muito bom para quem tem dificuldade em redação, quem quer ganhar tempo, e a estrutura já está pronta. Você só tem que se preocupar com o tema e com os argumentos, que é algo que eu sempre digo aqui para vocês. Então, basicamente, são essas as dicas, tanto na parte de humanas, de linguagens, de natureza, de matemática e de redação. Foi isso que eu fiz nessas áreas e que, de certa forma, me deu um bom rendimento, que me ajudou bastante. E eu espero que isso faça com que você tenha um bom rendimento, um bom desempenho nesses períodos aí, faltando para o Enem. Eu espero que vocês tenham gostado desse método. Se ficar com alguma dúvida, fale nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal para não perder mais nenhum outro conteúdo, como eu falei. O material 50 modelos prontos de redação está aqui embaixo, no link na descrição. E é isso. Obrigado por estar aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo.